Romanos, capítulo 10, verso 1 em diante. Está escrito: o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para sua salvação, porque dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Moisés fala a respeito do zelo que os israelitas têm pela lei de Moisés. Ele expressa em palavras o zelo que eles têm pelos ensinamentos que eles recebem nas sinagogas. Eles têm a lei mosaica, eles têm ensinamentos, mas sem entendimento. Apóstolo Paulo diz que eles deixaram a justiça de Deus. Sabemos que a justiça é algo bom. Quem não ama a justiça? Quem não admirará um juiz que condenará um culpado, um assassino em série que matou mais de 100 crianças? Quem não admirará um juiz justo que não colocará fim nos escândalos da política? Sabemos que a justiça é algo excelente. Quanto mais a justiça de Deus, Ele é tão justo que Ele não tem o culpado por inocente. Ele julgará a todos conforme todas as suas obras, e julgará também a intenção de todas as obras. Julgará foro íntimo, as intenções do coração. Julgará todos os pensamentos e toda a sua vida em geral. Ele é o juiz justo, o juiz de toda a terra. Justiça e juízo é a base, é o alicerce do seu trono. Todas as coisas estão nuas e patentes, estão claras, diante aos olhos daquele que havemos de prestar contas no dia do juízo final. Então o apóstolo fala sobre os israelitas, que têm zelo pela lei de Deus, pela lei de Moisés. Mas também ele fala que em Cristo a lei é abolida. Então, se eles ainda têm um zelo pelo Antigo Testamento, se eles têm um zelo pela lei, eles estão numa religião vã, uma religião inútil, uma religião que os levará à condenação e juízo eterno, e não à salvação, assim como eles esperam, porque eles observam a lei. Eles são dedicados nas obras, eles fazem tudo que a Torá manda, mas é sem fundamento, é sem entendimento, é sem base bíblica. Podem eles congregar nos templos toda a sua vida, ser fiéis aos dízimos, ser fiéis às ofertas, ser fiéis à expiação do pecado através de animais, ajudar o próximo através das suas caridades, e também pode se deleitar na lei de Deus e nela meditar dia e noite. Mas se for sem entendimento, mas se não for em espírito e em verdade, jamais entrarão no reino de Deus. Apóstolo Paulo via que eles tinham esforço, viam que eles eram dedicados em estudar a palavra e também a praticar, viam a determinação de cada um, que quando saía para serem missionários, fazerem prosélitos para a sua religião, fazerem homens circuncidados, homens gentios, ímpios, que antes eram dados a outros deuses, levados agora ao judaísmo. Mas eles faziam tudo isso
tendo esforço, mas o esforço era vão. O esforço não terá uma boa recompensa, pelo contrário, a recompensa deles do esforço e da dedicação deles será apenas o lago de fogo, porque é sem entendimento. Apóstolo Paulo dá testemunho de que eles eram zelosos, de que eles eram cuidadosos a respeito das coisas de Deus, mas era sem entendimento. Observe. Quando uma criança nasce, sendo judeu, é ensinada e inspirada em toda a palavra, sendo ensinada pelos mais diversos fariseus dos tempos modernos e também na época. Eram ensinados as histórias do Antigo Testamento, era ensinado os feitos dos deuses de Israel. Era ensinado também a respeito da circuncisão, o pacto que Deus fez com Abraão, que de Abraão sairia uma grande nação. E Deus fez esse pacto para que eles se circuncidassem, para que fosse um povo separado, um povo escolhido. Eles têm entendimento, um entendimento da palavra de Deus vão. Não creem na crucificação de Cristo, não creem na obra da expiação de Cristo, na redenção no sangue do Cordeiro de Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Eles ainda obedecem à lei. E Tiago diz que aquele que cuida, que aquele que pensa, que aquele que quer obedecer toda a lei, mas se tropeçar em um sequer ponto, se torna culpado de todos. Na lei mosaica está escrito 613 leis. E para que os judeus alcançassem o estatuto de varão perfeito, para que ele alcançasse a admiração de Deus, e para que assim ele fosse chamado amigo de Deus, era que necessário que eles obedecessem toda a lei. Assim eles seriam amigos de Deus. Assim eles seriam verdadeiros servos de Deus. Mas a Bíblia diz que pela lei é impossível alguém alcançar a salvação, porque são apenas através de obras. E a salvação não é trazida através das obras para que ninguém por elas se glorie, mas é trazida por Deus, pela graça e misericórdia de Deus, para que o mérito seja dele, para que a honra seja dele, para que louvem ao nome dele. Nós não temos mérito na salvação, nós não temos exaltação na salvação, para que nisso nós não nos gloriemos, mas para que nós reconheçamos que Deus é onipotente, Deus é o único que tudo pode, e para que nós reconhecemos que dele e para ele são todas as coisas, porque a ele é a glória eternamente. Amém. Se conseguíssemos a salvação através das obras da lei, nós tiraríamos o mérito de Deus, nós tiraríamos a glória de Deus, tiraríamos a honra de Deus, nós tiraríamos o mérito da crucificação de Cristo Jesus na cruz, no alto monte, no monte do Calvário. Mas para que seja dele toda a glória, pelas obras ninguém pode ser salvado, apenas pela misericórdia e pela graça, que é o favor imerecido. Se merecermos, ele nos concedeu a salvação. Se nós mesmos merecermos, ele nos concede o seu Filho. Sem nós merecermos, sem nós não sermos dignos de herdar o reino de Deus, ele entrega mesmo assim o seu Filho como Redentor da humanidade. Mas nisso os judeus não creem. Para eles, Jesus não era o Messias esperado, porque o Messias que eles estavam esperando era um Messias terreno, um Messias que teria todos os reinados na palma de sua mão, que seria um líder sobre todo líder, um mensageiro de Deus, um verdadeiro Elias, um verdadeiro profeta nessa terra, e que traria a paz e restauração de Israel, porquanto
Assim eles acreditavam que seria o Messias, um rei que estaria diante deles para satisfazer apenas os seus desejos. Jesus veio anunciar o evangelho do reino de Deus, anunciou o reino de Deus, uma esfera espiritual, e eles não aceitaram a esfera espiritual. Antes tiveram o evangelho como loucura. Apóstolo Paulo fala que o evangelho para aqueles que se perdem é loucura. Então tiveram a Jesus como zombador, como louco, e não aceitaram ele como a Salvador, não aceitaram eles como Messias prometido pelos profetas. Então eles ainda hoje estão voltados ao antigo pacto, à antiga aliança, ao Antigo Testamento, ao tempo da lei. E eles têm zelo, eles têm dedicação em fazer e praticar tudo quanto a lei manda, mas isso tudo é sem fundamento. Pois Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a esses eles não acreditaram. Eles não creram que ele era o unigênito do Pai. Eles não creram que ele era o Redentor, o Messias prometido. E agora eles vivem em práticas erradas, obedecendo ainda os mandamentos da lei. E assim é impossível agradar a Deus. Observe que assim como os judeus que são voltados àquilo que foi abolido por Cristo, muitos de nós têm adentrado de cabeça aquilo que Cristo aboliu, que é contrário à vontade de Deus, que Deus não se agrada. Assim como os israelitas congregam no templo, tem como a sua fé o judaísmo, muitos cristãos têm o cristianismo como correto, mas não se entregam a Deus de corpo e alma. Muitos têm zelo pela obra de Deus, têm zelo pelo evangelismo, têm cuidado pelo templo também de Deus, fazendo tudo como que para agradar a Deus. Mas também, assim como os israelitas, é sem entendimento. Muitos estão adorando Deus que eles não conhecem. Muitos estão adorando Deus que criaram para satisfazer suas próprias necessidades. Porque está escrito que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, e os erros sem fundamentos desses os levará à condenação eterna. Observamos nos dias de hoje que muitos são fervorosos na oração, muitos são fervorosos na evangelização. Eles creem realmente em Deus, creem que Jesus é o Filho de Deus, creem que a palavra é a vontade de Deus e querem anunciar o evangelho para que as almas perdidas alcancem a misericórdia, alcancem a salvação e se livrem do lago de fogo, onde eles rangerão os dentes de desespero, onde sofrerão a ira de Deus e o castigo por toda a eternidade. Mas eles estão sem entendimento. Estão professando o cristianismo, mas sem fundamento bíblico, fazendo coisas assim que vão contrária à palavra de Deus. Nós observamos que as mulheres de oração, o círculo de oração é fervoroso, marcam campanha nas igrejas, prolongam horas e horas de joelho, clamando a Deus, mas tudo em vão, tudo inútil, e não trará mérito nenhum. Nós damos testemunhos que eles têm zelo
mas é um zelo sem fundamento, porque eles não estão pautados na Bíblia, não estão sendo bíblicos no seu modo de viver, no seu modo de pensar. Através das Escrituras, eles não foram transformados. A sua vontade, que é a sua natureza, não foi adulterada, não foi transformada à imagem de Cristo. Estão sem fundamento, estão servindo a Deus inutilmente. Observamos os cultos nas ruas, pregam fervorosamente, eles creem no que eles estão pregando, eles pregam com tanta emoção. A gente consegue observar a emoção de cada um, a paixão, o amor pelo Evangelho. Cada um nós podemos observar, mas é sem fundamento. Muitos desses se decepcionarão no dia do juízo, quando ouvirem as palavras duras saírem da boca do Filho de Deus. Apartai-vos de mim, malditos, que eu nunca vos conheci. Tem zelo pela obra de Deus, se dedicam completamente a fazer aquilo que eles são instruídos pelos pastores a fazer. Conseguimos observar também nos louvores a emoção que eles cantam, a inspiração que eles têm. Por um breve momento, conseguimos perceber que eles sentem alguma coisa divina, quem sabe. Eles creem no que eles cantam. Eles creem que foi divinamente inspirado por Deus. Mas o que nos intriga é que essas letras são contrárias à palavra de Deus. Essas canções não são baseadas na Bíblia Sagrada. Então isso não agrada a Deus. Porque em Salmo diz: cantai as Escrituras. Se compor um hino, se baseie pelas Escrituras. Se escrever um verso, se baseie pela obra da redenção, da salvação, da crucificação. Se baseie pelos profetas, pelas obras que Deus manifestou através do seu poder no Antigo Testamento. Mas o que vemos nessas letras não é para agradar a Deus. Agradamos a Deus apenas quando fazem pregações ou louvores que são baseados na Escritura. Mas os que tem nos dias de hoje não são baseados nas Escrituras e, além disso, são ofensa a Deus e somente para agradar a vontade do homem, para agradar o ego do homem. Porque vemos nessas letras que tudo é por mim, é para mim e para mim. Tudo é voltado para mim. Não tem Deus, não é para Deus. A glória não é de Jesus, mas é voltada para o homem. Deus vai te honrar, Deus vai te buscar, Deus vai te libertar, Deus vai mudar o teu cativeiro, Deus vai te exaltar, Deus vai fazer obras maravilhosas na tua vida. Tudo para agradar o ego do homem, para agradar a vontade do homem. Não é para honrar a Deus, não é para louvar a pessoa de Deus, mas é para se elogiar, se engrandecer. Nas pregações observamos que eles são inspirados, acreditam no que dizem. Nada melhor é do que ouvir um palestrante anunciar o seu pensamento e que ele crê no seu pensamento, não que é apenas um farsário, que é apenas um hipócrita, que fala como que é para agradar as pessoas, mas ele mesmo não acredita. Se ele fosse menos farsários, falsos, seria melhor para eles. O pior que eles creem
nas heresias, nas coisas antibíblicas que a boca deles pronunciam. É um zelo sem fundamento. Eles se dedicam, dão a vida pela causa, mas é tudo vão, é tudo inútil. Nas pregações podemos observar palavras somente de autoajuda, palavras assim como os louvores que dizem: Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar, vai mudar o teu cativeiro. Isso não é evangelho de Cristo. Esse tipo de evangelho, ele é diluído, porque muitos ajuntaram doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo capítulo 4. Apóstolo Paulo escreve isso, preocupado com as pessoas, porque ele sabia que essas palavras tirariam a honra de Deus, fariam as pessoas se desviarem do caminho de Deus e fariam com que elas continuassem indo ao templo, mas adorar a Baal em vez de Cristo Jesus, porque adoraram um Deus que fizeram conforme suas próprias concupiscências. Apóstolo Paulo, ele tinha medo que isso acontecesse. Então ele nos inspira para que nós, com bases bíblicas, analisaríamos o louvor e também as pregações, para que nós não fôssemos enganados pelos falsos discursos dos homens, que astúcia de coração e por orgulho, por avareza, desejo ao dinheiro, pregariam aquilo para que as pessoas querem ouvir, apenas para terem público, apenas para serem conhecidos, apenas para enriquecerem, apenas para ser amado por todos os homens. E assim tanto esse como os demais ouvintes seriam condenados ao lago de fogo. Então ele diz a respeito disso, que as pessoas iriam ter comichão nos ouvidos, e que se desviariam o olhar e os ouvidos da verdade. Não queriam ver quem prega a verdade, não queriam ouvir aqueles que pregam a verdade, mas queriam ouvir aqueles que fazem stand-up gospel nas igrejas, ou palestrantes que falam a respeito de vários assuntos, mas que não é pautado na Bíblia. Estamos chegando nos últimos dias. Eu estou falando como que se eu não conhecesse a palavra, como demais pentecostais falam como se não conhecessem a palavra. Falo a respeito daqueles que estão apostatados da fé, aqueles que não andam segundo a vontade de Deus. Estou falando como eles, que se eu não conhecesse a verdade. Estou falando como se eu não conhecesse os falsos profetas. Porque a Escritura diz: existem predestinados desde antes da fundação do mundo. Pessoas que foram escolhidas para se gloriar nas bodas do Cordeiro. Pessoas que foram feitas para se alegrar na presença do Deus vivo, para herdar o reino de Deus, para cantar santo, santo, santo com os serafins nos céus, para tomar das águas da vida e comer do fruto da árvore da vida, e tomar também uma pedra, e na pedra um novo nome, uma nova identidade. Foram escolhidos desde antes da fundação do mundo para serem chamados filhos de Deus, para que assim fosse honrado tanto na face da terra, sendo admirado pelos homens e fazendo com que os homens glorificassem o nome de Deus que está no céu através de seus testemunhos. Esses foram escolhidos desde antes da fundação do mundo, mas outros foram predestinados para herdar o lago de fogo. Isso é palavra dura de se ouvir. Parece mentira. Às vezes me questiono se isso é verdadeiramente correto, porque algumas passagens bíblicas fazem a gente duvidar da predestinação.
mas outras confirmam que alguns foram feitos para ser chamados de filhos de Deus, mas outros foram criados para serem chamados filhos de Belial, assim como Ananias e Safira, assim como Balaão, assim como os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, assim como os filhos do sacerdote Arão, que Deus fulminou eles dentro do templo quando ofereceram fogo estranho. Muitos foram feitos desde antes da fundação do mundo, apenas para serem desonrados, para serem vasos de desonra, para serem feitos vasos de desespero, de desprezo. Foram feitos assim como Satanás, para herdar o lago de fogo. Satanás foi feito um anjo de luz. No princípio, foi criado pela própria vontade de Deus. Era um querubim ungido. Quando andava, seus passos e suas asas começavam a sair sons, louvores que agradavam a Deus. Era radiante. Nenhum outro era maior que ele a não ser Deus, mas foi feito apenas para ser envergonhado. Foi feito apenas para ser lançado no último dia, após o juízo final, às profundezas do abismo, e lá morar pelos séculos dos séculos. Ele e outros anjos, que Deus sabia que iriam se rebelar contra o Criador, antes mesmo deles serem criados. Assim como eles, muitos seres humanos foram criados para herdar a vergonha eterna. Sorte daquele que foi feito para ser filho de Deus. Mas ai daqueles, o desespero para aqueles que foram feitos para ser vasos de desonra. Parece mentira isso. Parece coisas criadas a partir da imaginação, mas não é. Queria acreditar que isso tudo fosse história, fosse fábula, mas é a pura realidade. É a realidade dói, a verdade dói. Então esses irmãos são zelosos, muitos deles são zelosos pelas obras de Deus, mas é um zelo sem fundamento, porque já foram feitos para ser desprezados, para ser vasos de desonra. E quantas angústias essas pessoas sentem antes mesmo de ir ao inferno, porque o juízo de Deus sobre esses iníquos, esses abomináveis filhos de Belial, começa na terra antes mesmo deles morrerem. Alguns sofrem de depressão, alguns não têm alegria ao acordar, não têm alegria no trabalhar, não têm felicidade nem no dormir. São atribulados de espírito, nem sequer sonham porque não têm planos, muitos deles. Alguns, tudo o que fazem são para dão errado. Não tem sorte nos relacionamentos, não tem amigos, é desprezado. Ele mesmo se reprova, são depressivos, angustiados, tristes. Aflições assolam a sua mente. Pensamentos de suicídio, pensamentos de morte. As
passando o tempo, vence a ira, porque ele não suporta existir, não tem alegria em nada, são infelizes. Os esportes não o agradam, filmes não o agradam, grupos de amigos não o agradam, família não o agrada, trabalho não agrada. Muitos não têm planos, não têm determinação, não têm potência, não têm alegria. Passam um dia todo cabisbaixo, entristecido. Miseráveis são esses. Ai desses. Porque o juízo deles começa na terra. Romanos capítulo 1. Lá diz que Deus entregou o ser humano em um sentimento reprovável para que façam coisas que não convêm. E isso é um modo de juízo. Porque Deus entregando os homens à sua própria vontade, as suas vontades são pecaminosas. Porque a natureza, a vontade do homem é voltada para o pecado. E quando pecamos, o castigo vem. Então eles, vivendo segundo a sua própria vontade, fazem coisas que não tem ética nenhuma, que não tem moral, coisas que depois a sua consciência pesa, depois a sua alma é afligida, depois as tristezas, crises vêm sobre a sua mente. Isso é muito triste. Muitos deles se suicidam. Isso é tão deprimente, isso é tão sério, que muitos que conhecem a Deus, que sabem a vontade de Deus, que conhecem a palavra e não só conhecem, mas acreditam nela e sabem da obra da salvação, sabem que apenas em Cristo Jesus tem salvação. Muitos creem nisso e mesmo assim ainda tiram a própria vida. Essa angústia, tristeza, essa crise, essa falta de felicidade cega o entendimento. Ele faz com que ele não se importe mais com o que está escrito na palavra. Mesmo ele ainda acreditando, muitos ainda tiram sua própria vida. E daí dá-se um princípio de tormento eterno em um lugar que eles jamais terão descanso. Dura é a realidade. Feche seus olhos. Imagine quantos estão sofrendo no inferno. E quando as pessoas estão deprimidas, entristecidas, sem vontade de viver, sem ânimo, não tem alegria da salvação, não tem inspiração pelo Espírito Santo, não ama a Deus, não ama a vida. E desistem e irão para o lago de fogo. Passarão séculos e séculos e jamais terão a esperança de salvação. Você se entristece por essas almas? Eu me entristeço. Era melhor que eles nunca tivessem nascido. Quem dera eles tivessem morrido assim, que eles nascessem. Ah, quem dera eles pudessem nunca ter existido. Mas eles existem e estão sofrendo para os séculos dos séculos. Que pena.